Rottweiler e cão-lobo tchecoslovaco. De um lado, um dos cães de guarda mais utilizados no Brasil, e do outro, um mestiço de cão com lobo. Mas entre esses dois, qual o mais poderoso? Bom, para descobrir, já dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Comparação. Bom, vamos lá. Primeiramente, o cão-lobo tchecoslovaco é bem menor do que um lobo cinzento, e por conta disso, ele vai ser bem mais fraco, obviamente. Mas, por ser um mestiço de lobo, é um animal que ainda é bem forte e que tem algumas características semelhantes ao lobo. Já o Rottweiler é um grande cão de guarda e uma das maiores raças de cães que são utilizadas para guarda aqui no Brasil. Já que raças de cães maiores que o Rottweiler são difíceis de se encontrar aqui, com exceção apenas do fila brasileiro, que é um cão maior, mas é um pouco mais comum. Mas, para comparar esses dois poderosos cães, serão utilizados os seguintes critérios: altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. Bom, o cão-lobo é um cão bastante alto para o seu peso. As fêmeas vão ter uma altura mínima de 60 cm e os machos de cão-lobo tchecoslovaco vão ter uma altura mínima de 65 cm. E lembrando que essa é uma altura mínima, ou seja, esses cães são bem mais altos do que isso. Já o Rottweiler, embora seja um cão bem mais robusto, também é bastante alto. Uma fêmea de Rottweiler vai ter uma altura de 56 a 63 centímetros e um Rottweiler macho vai ter uma altura que vai de 61 a 68 centímetros. E aí você vai pensar, bom, então o Rottweiler é mais alto. Mas não, na realidade o cão-lobo é mais alto que o Rottweiler, porque como eu disse antes, a sua altura de 65 centímetros é uma altura mínima, o que significa que, via de regra, eles são muito mais altos do que isso. Então, a vantagem é do cão-lobo tchecoslovaco. Peso. Bom, o cão-lobo não é um animal muito pesado. E assim como acontece com a altura, o seu padrão diz apenas um peso mínimo, que para as fêmeas é no mínimo 20 kg e no caso dos machos é no mínimo 26 kg. Então, eles têm um peso um pouco menor que o peso de um pastor alemão, por exemplo. Já o Rottweiler é um animal bem pesado, já que uma fêmea de Rottweiler tem um peso médio de 42 kg e um Rottweiler macho tem um peso médio de 50 kg, pelo padrão da raça. Ou seja, ele é bem mais pesado que o cão-lobo, embora seja mais baixo. Então, a vantagem é do Rottweiler. Força de mordida. Bom, os dois cães possuem uma força de mordida incrível. A mordida do Rottweiler é extremamente conhecida, sendo algo em torno de 148 kg de força, o que já é bem impressionante. Já quanto ao cão-lobo tchecoslovaco, é bem mais complicado do que isso, porque muitos dizem que esse animal tem uma força de mordida de 184 kg, que eu até acabei colocando em outro vídeo do cão-lobo, mas na realidade é um pouco diferente, já que isso foi a mordida medida de um lobo cinzento e não de um cão-lobo, e que ele também não estava muito afim de morder. Isso sem contar que o lobo cinzento tem o dobro do tamanho do cão-lobo, então é bem diferente, e não seria correto colocar a mordida do cão-lobo igual à mordida do lobo cinzento. Então, eu não vou mais utilizar essa força de mordida para o cão-lobo. Daí, fica realmente difícil saber qual a força de mordida do cão-lobo, porque se for pelo porte, ele teria uma força semelhante à força de mordida de um pastor alemão. Mas, como esse animal ainda tem sua mistura lobos, que geralmente tem uma grande força para o seu peso, podemos concluir que seja um pouco mais forte que a de um pastor alemão, mas ainda assim dificilmente seria superior à mordida de um Rottweiler. Então vou considerar uma vantagem pequena para o Rottweiler. Agilidade. Bom, acho que esse está meio óbvio, já que o cão-lobo é um animal bem mais rápido que o Rottweiler, e não só por ser um animal mais leve, mas sua relação de peso e altura também favorece bastante a velocidade. Além de que as raças utilizadas para sua criação, como o pastor alemão e o próprio lobo da Carpátia, são animais extremamente ágeis. Então, esse cão, em termos de velocidade,
deve se aproximar de um pastor belga malinois. Então, a vantagem é do cão-lobo. Estamina. Como acontece na maioria dos casos, geralmente cães mais ágeis tendem a ter também mais estamina, embora, claro, existam exceções, como já mostramos em alguns vídeos aqui do canal. Mas nesse caso, o padrão acaba se repetindo, e o cão-lobo tem mais estamina que o Rottweiler, com a diferença de, por ser mestiço de lobo, ter uma vantagem na estamina maior que a sua vantagem na velocidade, já que os lobos têm um pulmão maior que os cães exatamente por serem animais que precisam caçar para sobreviver, e apenas os indivíduos com a excelente estamina conseguem sobreviver na floresta, e assim são selecionados apenas lobos com um bom pulmão. E quando esses animais são mestiçados com cães, passam parte dessas características aos mestiços, e isso acontece com todas as raças de cães que têm lobo em sua mistura. Mas isso não significa que eles têm exatamente a estamina de um lobo, seria mais como um meio termo, mas de qualquer forma há uma grande vantagem para o cão-lobo. Força física. Bom, eu já citei algumas vezes aqui no canal que o Rottweiler é um cachorro muito utilizado em tração de grandes pesos no mundo, então muito dificilmente o Rottweiler poderia ser superado em força física por um cão mais leve que ele. Na realidade, para ter mais força física que um Rottweiler, provavelmente precisaria ser um lobo cinzento ou um lobo com tamanho bem superior ao cão-lobo tchecoslovaco, ou seja, um lobo com peso próximo ao peso do Rottweiler, porque além de ser bem mais leve que o Rottweiler, o cão-lobo tchecoslovaco não é um lobo puro, e por conta dessas duas coisas acaba ficando bem para trás em relação ao Rottweiler quando se trata de força física. Então, a vantagem é do Rottweiler. Inteligência. Bom, é sempre complicado analisar a inteligência de cães mestiços de lobos, mas no geral, cães mais primitivos têm uma inteligência de obediência mais baixa. Contudo, no caso do cão-lobo tchecoslovaco, ele tem pastor alemão em sua origem, que é conhecido por ser o terceiro cão mais inteligente do mundo. Então, provavelmente, ele é o cão com a inteligência um pouco maior do que de outros cães-lobos, apesar de não termos como saber exatamente qual a inteligência desse cão. E no caso do Rottweiler, ele é um cão muito conhecido por sua inteligência, sendo o 9º cão mais inteligente do mundo. Então, no quesito inteligência de obediência, o Rottweiler ainda teria uma vantagem. Então, a vantagem é do Rottweiler. Resistência. Bom, mesmo sendo mestiço de lobo, o cão-lobo tchecoslovaco não tem a resistência de um molosso como o Rottweiler e também não tem a resistência de um lobo puro. Embora cães-lobos no aspecto geral sejam sim animais bem resistentes, mas de qualquer forma a vantagem ainda é do Rottweiler. Conclusão: no placar final ficou 28 para o cão-lobo tchecoslovaco e 30 para o Rottweiler. Então, a vitória é do Rottweiler.